programação tá cheia. Hoje a gente vai ter a nossa segunda palestra. E Felipe, eu fiquei sabendo que essa pessoa tem uma longa caminhada na BU. Conta pra gente. Sim, Jéssica. Hoje quem vai dar essa palestra para a gente vai ser o Ricardo Wesley Borges. O Ricardo ele é casado com a Ruth, pai da Ana Júlia e da Carolina, e ele serviu muitos anos na BU, não só na BU, mas também no Movimento Uruguaio, o CBU, e hoje ele serve como secretário adjunto para o engajamento com as escrituras na IFES. Ele também serve como um dos pastores da Igreja Metodista Livre da Saúde, lá em São Paulo. Vamos assistir. Olá, meu nome é Ricardo Borges, eu sou casado com a Ruth, sou pai da Ana Júlia e da Carolina, trabalhei por muitos anos com a BU e para mim então é um privilégio ter recebido esse convite para esse evento de formação online da BU e especificamente para tratar esse tema de discernindo a nossa vocação, humildade e comunidade não fazem mal a ninguém. Para mim é especial poder conversar com vocês sobre isso da vocação e até refletindo um pouco sobre a minha própria vida, a minha trajetória, servindo ao Senhor, e eu espero que alguns insights das Escrituras e de alguns outros autores da nossa trajetória possam servir de algum apoio para vocês na reflexão que cada um vai estar fazendo também sobre esse tema. Eu queria começar hoje lendo um texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos versos 2 a 5, esperando que esse texto nos sirva em alguns momentos como referência para a nossa reflexão, alguns insights, ideias que a gente vai ter para compartilhar sobre esse tema. Diz assim a palavra do Senhor: Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Quando a gente conversa sobre vocação, e aqui hoje eu vou estar falando um pouco sobre vocação e às vezes o chamado até como sinônimos nessa nossa reflexão. Às vezes nós passamos por dilemas na nossa vida, menores ou maiores, em decisões que nós precisamos tomar. Por que rumo ir, o que estudar, em que nos enfocar na vida, onde trabalhar, em que seguir crescendo, se desenvolvendo. Às vezes as decisões são grandes. Na minha própria vida eu identifico alguns desses momentos importantes ou decisivos, né? Um foi quando eu estava me formando como engenheiro agrônomo, depois de meus anos ali de estudante, quando eu conheci a BU em Piracicaba, como estudante da Exalc, onde eu tive o privilégio de conhecer e me conectar com o ministério da BU no meu primeiro ano ali na universidade, em 1988. Quando eu estava para me formar, foi um desses momentos importantes, decisivos, né? Eu sei o que eu vou fazer em seguida, né? Depois de me formar, né? Buscando discernir que critérios ter para esses rumos que você vai tomando na vida, né? Ou um pouco mais tarde, alguns anos mais tarde, quando já casado com a Ruth, discernimos que necessitávamos uma capacitação, crescer nos nossos estudos para nos preparar melhor também para o ministério. E esse é um processo de decisão de irmos para outro país, quando no caso a gente foi para a Inglaterra, para esse período de estudos. E lá na Inglaterra, outra vez um momento importante de decisão, quando recebemos esse convite da BU para retornar ao Brasil, com um convite especial para que eu servisse como secretário-geral do movimento brasileiro. Ao mesmo tempo eu tinha outros, né, eu e a Ruth tínhamos outros planos, uns sonhos de ir como missionários para outro país, outra cultura. Então, ter
processo para chegar a discernir e tomar algumas decisões como essa, que no final a gente acabou decidindo voltar mesmo ao Brasil. Tivemos essa alegria de servir por mais 8 anos com o movimento brasileiro, antes de aí sim tomar de novo esse processo de discernir que era o momento de saída, de partir para esse sonho antigo, e fomos, no caso, nesse momento, para o Uruguai, já com as nossas filhas, para esse momento de serviço como missionários da IFES, para ajudar numa obra pioneira estudantil que voltava a ser pioneiro novamente no Uruguai e apoiar nos anos muito felizes da nossa vida, nos anos que a gente ficou no Uruguai. E aí o processo de novo de decidir que já era o tempo de voltar, de ouvir de outras pessoas, decidir que vínhamos para São Paulo, continuando a servir na IFES, né, que é a ABO Internacional ao nível global, mas também conectados a uma igreja local, onde a gente tem, nos últimos anos, servido, crescido, onde fomos acolhidos também. Então, todos esses são processos, às vezes, maiores, de decisões grandes que a gente toma na vida, outras vezes coisas mais simples do cotidiano, vamos comentar um pouco mais sobre isso, mas todos eles envolvem algum grau de discernimento do que passos que nós devemos dar. Por outro lado, tem esse aspecto também que sempre a gente tem demandas, né? Demandas ao nosso redor, coisas que pedem a nossa atenção, que nos chamam para atender essa ou aquela necessidade. Então, de uma certa maneira, entender a nossa vocação, eu entendo que alguns talvez vão preferir usar essa palavra chamado, passa a ser uma tarefa urgente ou essencial na nossa vida, na nossa jornada com Deus, em tudo que a gente vive e faz, né? Essa dimensão da vocação ou do chamado, que eu vou, repito, né, usar como sinônimos aqui, eu creio que pode ser algo entendido de diferentes maneiras. Primeiro, eu quero sugerir que tem essa dimensão do chamado como cristãos, que é um chamado de Deus para viver a vida para Ele, para o Senhor. Que é um chamado, podíamos dizer, para a salvação, ou seja, para a vida plena, abundante que Deus tem para a gente. E quando eu digo isso, chamado para a salvação, para a vida, não é só, por mais importante que seja, essa dimensão da vida eterna, abundante no futuro, mas não só para algo depois da minha morte, algo para ser vivido hoje, né? À luz dos mandamentos gerais do Senhor, dos propósitos de Deus para a minha vida, amando o Senhor, amando o meu próximo, obedecendo ao Senhor em todas as coisas, sendo agentes da reconciliação de todas as coisas em Cristo Jesus. Então esse é o chamado de Deus. Então o chamado a gente pode chamar desse jeito, né? Assim, perceber e entender dessa maneira. Porque chamado é essa coisa bem ampla de viver uma vida para Deus segundo seus propósitos. Uma outra maneira da gente pode ver chamado a vocação pode ser aquilo que a gente faz no cotidiano das nossas vidas. E aqui eu me refiro aos cuidados com a casa, os cuidados com a limpeza, com as roupas, com os outros membros da família, todos esses que nesses tempos de pandemia, de quarentena, se renovou talvez para muitos esse conceito, né? Mais trabalho, as coisas que você tem que fazer quando alguém tem um cachorro em casa, para fazer comida, os muitos afazeres, as tarefas burocráticas do dia a dia, todas as tarefas que demandam a nossa atenção e que tem que ser feitas de qualquer maneira. Então, o detalhe é que nós também podemos revisar a atitude com a qual nós nos acercamos a cada uma dessas tarefas do dia a dia, abraçando-as não como um desvio do meu chamado à vocação, como uma perda de tempo, né, ou que nos frustrando por causa disso, mas também cada uma dessas tarefas simples do dia a dia como uma oportunidade de fazer cada coisa com gratidão e dedicando e ofertando essas coisas ao Senhor. Então nisso também há uma dimensão de vocação, de chamado. Terceiro aspecto que eu queria comentar com vocês é que tem esse sentido da vocação, de chamado, que tem a ver com talvez a realização particular e única para cada pessoa acerca de onde alguém vai enfocar a sua vida, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, de maneira a crescer, a se desenvolver, a sentir que está cumprindo algo que tem a ver com a sua identidade, com um propósito, com o sentido daquilo que o Senhor te chama para fazer na sua vida ou através da sua vida no mundo.
Eu vou me acercar também esse sentido da realização, ainda que com cuidado, porque se vocês lerem esse texto que eu acho que no curso está sendo recomendado junto com esse tema da vocação, que é um texto que eu recomendei que fosse passado para os participantes do curso online, do Gustavo Santos, que foi abeuense, né? E hoje ele é professor também lá no Regent College no Canadá, e escreveu um texto muito interessante sobre a perspectiva da vocação que até questiona um pouco essa questão da busca, da realização como algo moderno, e muita gente grande, ao longo da história, muita gente não pôde escolher, né, o trabalho que podia fazer, ou é um luxo para muitos, eu quero me sentir realizado naquilo que eu faço no trabalho e tal. Então eu cito aqui, mas com esse cuidado e a ponderação que o Gustavo faz nesse texto, que espero que vocês tenham tido a oportunidade de ler, que está muito bom. Essas dimensões, será que são tão separadas assim, essas noções de vocação, né? Ou seja, um chamado geral do Senhor, tarefas do cotidiano, ou um sentido de desenvolvimento e realização numa vocação? Eu quero sugerir que talvez não, né? E possivelmente elas são bem mais interligadas do que nós possamos imaginar. Mas, por enquanto, falar delas separadamente, eu creio que nos ajudam a entender que o tema da vocação é mais amplo do que uma primeira impressão nos leve a pensar. Nós precisamos saber quem somos e o que queremos fazer com nossas vidas, isso nos ajuda. E nessa reflexão eu gostaria de pensar junto com vocês, compartilhando algo sobre como nós podemos nos enfocar nesse tema da vocação de uma maneira que sejamos mais sábios, para evitar concepções equivocadas do chamado da vocação de Deus para a gente, evitar as armadilhas, e desde uma perspectiva que nós vamos chamar de aqui uma espiritualidade da humildade e da comunidade. Vejamos outra vez o versículo 3 aqui no capítulo 12, né? Diz assim: eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, e eu estou lendo aqui na versão na linguagem de hoje agora. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Esse mesmo verso 3, a segunda parte dele, na NVI. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou ainda na nova versão transformadora, esse que é pense com humildade a respeito de vocês mesmos, ou tenha um conceito equilibrado, na linguagem de hoje, na NVI, na nova versão transformadora, está sejam honestos em sua autoavaliação. Parece que um enfoque importante da nossa aproximação ao que Deus quer que nós façamos, eu creio que passa por um discernimento e perspectivas adequadas de quem nós somos. Uma percepção correta diante de Deus, diante do outro, e também numa autopercepção, né? Quem somos para nós mesmos. E qualquer distorção aí, nesses três aspectos, ela pode afetar a gente negativamente em como a gente vai viver a nossa vida, a nossa vocação. Então, essa percepção adequada, que passa por ter um conceito equilibrado, por pensar com humildade ou com honestidade a respeito de si mesmo, seria uma chave importante, creio eu, para viver melhor a nossa vida à luz do chamado de Deus para nós, né? Dessa maneira, essa como que espiritualidade da humildade, ela passa por uma descoberta e encontro com Deus, uma descoberta e encontro do outro, uma descoberta e encontro de si mesmo. Vamos lá. Primeiro, encontrar a Deus. Ou seja, vemos no começo dessa passagem que antes de oferecer-se a Deus, no verso 1 do capítulo 12, antes de ser transformado e conhecer a vontade de Deus, que aparece no verso 2, na verdade vimos que é pela iniciativa do Senhor que isso acontece nas nossas vidas. Ou seja, pela misericórdia divina, no verso 1, em verdade sua grande misericórdia,
e é o Senhor quem nos transforma. Transformem-se, ou deixe que Deus os transforme. Está na voz média do grego. E que diferença isso faz? Enquanto que na voz ativa o sujeito, eu sou o sujeito da ação, e na voz passiva normalmente eu sofro a ação, na voz média, quem nos explica isso é o Eugene Peterson. Ele conta pra gente que na voz média o que acontece é que eu participo ativamente de uma ação que outra pessoa inicia. Ou seja, nas palavras do Eugene Peterson, não manipulamos a Deus, que seria a voz ativa, nem somos manipulados por Deus, que seria a voz passiva. Nós somos envolvidos na ação e participamos de seus resultados, mas não a controlamos nem a definimos, por isso a voz média do grego. Nesse encontro com Deus, não há uma tentativa nossa de manipular a Deus, como se nós estivéssemos numa religião mágica, reflexo dos nossos desejos, que Deus fosse simplesmente uma soma daquilo que nós desejássemos que Ele fosse, ou como Ele agisse. E tampouco somos passivos ou indiferentes, esperando que Deus cumpra a sua vontade, e aí daí seríamos somente recipientes indiferentes, né, fatalistas, da maneira como Deus age nas nossas vidas. Não, aqui há um equilíbrio que nos leva a cumprir a vocação de Deus para nós. E esse equilíbrio se compõe de iniciativa e misericórdia divina, um oferecimento nosso a Deus, com toda a nossa vida, integralmente ao Senhor. Ele nos transforma a nossa mente, como nós vemos, como nós pensamos e o que nós escolhemos fazer, e assim nós conhecemos a sua vontade, aquilo que Ele quer de nós. Nós podemos assim então obedecer e humildemente ser fiéis assim ao propósito de Deus para nós, porque primeiro nos encontramos com Ele e por Ele somos transformados. Essa é a espiritualidade da humildade, que também vai nos levar para essa descoberta do outro, que aí nesse encontrar ao outro nós podemos falar da espiritualidade da comunidade. Então, encontrar o outro. Sabemos que entre as tendências, ou se você preferir, entre as tentações da natureza humana, muitas vezes aparece essas da comparação entre um e o outro, ou da competição um com o outro. Paulo entende que esse é um problema. E quando ele recomenda no verso 3, na linguagem de hoje, não se achem melhores, ou na NVI, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ou ainda na nova versão transformadora, não se considerem melhores do que realmente são. E Jesus também teve que lidar com esse tipo de tentação entre os seus discípulos mais próximos. Mateus 18, de 1 a 4, nos conta isso, quando diz assim: nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena, a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde, como esta criança, é o maior no reino dos céus, e quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Quem se torna humilde. Ou seja, o problema é que quando a gente começa a discutir quem é o maior, na verdade o tema principal, de fundo, ele é, na verdade, uma discussão sobre quem é a pessoa mais insegura. Então a resposta de Jesus aqui é que nós devemos aprender a valorizar o outro, a colocar o outro adiante de nós mesmos. E Jesus o faz de uma maneira surpreendente, porque ele não coloca a si mesmo como o exemplo de humildade. E ele, certamente, ele poderia ter feito assim, mas talvez a lição não chegaria ao seu destino se ele fizesse dessa maneira. Ele faz algo diferente. Ele ensina sobre a humildade no reino
apresentando uma criança como exemplo. Algo que eles não esperavam, porque humildade é isso mesmo, é colocar o outro adiante em evidência e não a si mesmo. No reino, essa é a perspectiva correta. A de corpo, de comunidade, com pessoas diferentes, dons diferentes que se complementam e assim a tarefa é realizada. Assim, nessa perspectiva da humildade, da espiritualidade da espiritualidade da comunidade, nós temos melhores chances de nos encontrarmos. Daí vamos para esse terceiro ponto, que é o encontrar a si mesmo. Ou seja, chegamos a esse ponto que tem a ver com um honesto reconhecimento de nós mesmos, com uma correta avaliação, percepção da nossa identidade e capacidades, que sempre nos ajudará no cumprimento íntegro do nosso chamado. Para encontrar a si mesmo, eu gosto muito do que o Gordon Smith nos fala sobre estar atento a 3 elementos. Primeiro, nossos dons e habilidades. Segundo, as necessidades ao nosso redor. E terceiro, nossos interesses. Primeiro, dons e habilidades. Depois, necessidades ao nosso redor. Nossos interesses. E cada um desses, independente dos demais, ele pode não ser suficiente. E até mesmo pode nos levar a uma situação enganosa, em que nós nos desviamos da nossa vocação. Mas a consideração dos 3 em conjunto, os dons, os interesses e as necessidades, ainda que talvez não seja em si uma garantia de paz, de realização, mas já nos ajuda a ir por um bom caminho. Primeiro, vamos pensar juntos sobre os nossos dons e habilidades, que tem a ver com a nossa própria história de vida, o que a gente já aprendeu em toda a nossa jornada até esse momento que nós estamos vivendo na nossa vida. Ou seja, o reconhecimento de que sim, olhando para a nossa história, que temos dons, capacidades, coisas que a gente aprendeu a fazer e fazer bem. E a humildade passa por reconhecê-los, passa por identificá-los, senão nós estaremos falando de outra coisa, estaremos falando de falsa modéstia. O desafio passa por assumir essas habilidades, desejar crescer nelas, ser bons mordomos das capacidades naturais ou espirituais que recebemos. Eu digo capacidades naturais ou espirituais, entre aspas, porque muitas vezes eu acredito que nós fazemos uma falsa dicotomia entre o que seria natural ou espiritual. Ou seja, se cremos que somos criados por Deus, inclusive criados com a capacidade de aprender, todas as qualidades e dons que nós temos ou desenvolvemos, eles podem e devem, em última análise, ser entendidas como dadas, tendo sua origem no próprio Deus, possibilitadas pelo Senhor. E assim Ele nos convida a crescer nelas também. O segundo ponto seria as necessidades ao nosso redor. Muitas vezes, como o Gordon Smith sugere num livro chamado Coragem e Chamado, os nossos dons têm a ver com as maneiras diferentes como nós percebemos as necessidades ao nosso redor. Ele vai falar que é como nós percebemos as necessidades em um mundo quebrado. E no capítulo 12 de Romanos, nós vemos que as 7 capacidades, então, o Gordon nos fala que elas têm a ver com esse olhar para as necessidades do mundo. Por exemplo, se profetas que sejam aqueles que ajudem as pessoas a viver de maneira íntegra e coerente com o que acreditam. Os profetas fazem isso, né? Eles possuem esse radar, esse discernimento, essa percepção, leitura da realidade e nos desafiam à integridade. Todos precisamos de pessoas com esse dom, essa capacidade. Se é o de ser servos, servas, que sigam atentas às necessidades concretas e práticas ao nosso redor. Para esses não importa tanto a teoria, mas a ação. E não nos cansamos de agradecer por haver pessoas assim no nosso meio que já são prontas, rápidas para colocar a mão na massa. Se
mestres que sejam fiéis a essa percepção de que talvez o que mais falta ao mundo é entendimento, sabedoria, educação, formação, e que ao ajudar as pessoas a conhecer e a viver a verdade, que elas cumpram bem então a sua vocação como mestres. Se é o de dar ânimo, encorajar, animar, por entender que o principal problema de muitos é a falta de esperança, que o façam bem, com diligência, que busquem as diferentes maneiras de encorajar e animar outras pessoas, seja através de palavras, ações, de novos espaços, estruturas, políticas, exemplos inspiradores, que o façam bem, encorajando e animando a outros. Se é o dom de contribuir, Paulo vai dizer que, então, por entender que a falta de recursos de qualquer tipo é um grande problema, que sigam sendo esses empreendedores que farão diferença no mundo, em muitas áreas, pessoas que normalmente sabem como fazer dinheiro, mas que são especiais na comunidade, porque também sabem o que é o dom da generosidade, o dom de dar. Seria muito infrutífero ou infeliz ter uma das duas capacidades, ser um empreendedor que sabe fazer muito dinheiro, mas não a outra da generosidade. Se bem que é possível ainda ter a última, a alegria ao dar, sem a primeira, ser capaz de fazer muito dinheiro, como nos mostra, por exemplo, aquele episódio da viúva pobre, que Jesus elogia e afirma que foi justamente quem deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo que tinha. E é bonito ver isso, independente do que você tem, essa capacidade de dar. Se é exercer liderança, Paulo vai dizer, então a ideia de que se dê pela capacidade de ver os talentos nas outras pessoas, né? de conseguir animar as pessoas a que se juntem em um esforço comum, de crescer todos em um mesmo propósito, que possam perceber e acreditar que todos vão poder alcançar muito mais do que cada um isoladamente quando estão juntos. Então os líderes ajudam nessa percepção e nessa construção do esforço comunitário, que é sempre melhor do que as ações isoladas. E se você tem esse olhar, essa percepção, possivelmente vai ser um bom líder e deve crescer nesse ministério, nessa vocação. Por último, Paulo vai dizer, se é de mostrar misericórdia, possivelmente então se dê por sua capacidade de ser sensível aos problemas dos outros, os falados, os expressados e os não falados, os ocultos também. Você não tem dificuldades em se colocar no sapato dos outros, em demonstrar empatia, e só por causa dessa abordagem solidária já aporta um grande poder transformador. Ou seja, é possível ir crescendo nessa descoberta de si mesmo a partir das percepções das necessidades dos demais e em como os nossos dons atendem a elas. Mas, por último, aquilo que nos dá ou deveria dar prazer e alegria, e essa questão dos nossos interesses ou das nossas paixões. Paulo vai dizer naquela última capacidade que é aquele que mostra misericórdia, ela é instada por Paulo a fazê-lo com alegria, que é uma conclusão tão simples, mas tão forte que serve como desenlace perfeito para todos os dons e capacidades anteriores, fazer o que fazemos com alegria. Eu creio que há algo aí que não deva ser subestimado. A gente obviamente precisa ver à luz daquilo que o Gustavo Santos nos fala naquele artigo sobre os coletores de lixo, e que ao longo da história, e muitas vezes você não tem esse luxo de conseguir pensar naquilo que nos dá alegria ou não, naquilo que nós fazemos. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente entra nesse tema. Ao mesmo tempo que temos cuidado, é bom a gente prestar atenção que há situações na vida, e muitos tem que passar por elas, que às vezes a gente vai fazer coisas que a gente é obrigado, é uma questão mais de sobrevivência e não tanto de prazer de realização. Ao mesmo tempo, considerar a importância de que quando a gente fala de vocação, de chamado para toda uma vida, ou de projetos, sonhos grandes, que é bom a gente desconfiar com força de algo que talvez eu comece a me dedicar ou queira me dedicar e que talvez eu não vou encontrar nenhum prazer, mínimo prazer ou alegria.
E às vezes no reino de Deus, pela nossa formação no meio evangélico, às vezes tem esse tipo de coisa de colocar ênfase na obediência e tirar qualquer dimensão de prazer ou alegria nesse chamado vocação de Deus. Então às vezes a pessoa vem e fala, eu quero ser um missionário na África, mas odeio o clima, a cultura, a comida e tudo mais. E fala assim, então que sentido? Eu fico meio desconfiado desse tipo de chamado vocação, que acho que põe ênfase mais no sofrimento, na renúncia, que claro, sempre vai ter o lugar do sofrimento da renúncia para uma dimensão de chamada vocação, mas a busca do sofrimento da renúncia como um elemento necessário do chamado vocação, eu teria uma dificuldade com isso. Muitas vezes ele já vira, a gente não precisa buscar, então desconfiar um pouco disso, né? Eu quero ser médico, mas o desmaio é ver sangue, quero servir entre os mais pobres, mas não consigo abrir mão de certos pequenos luxos da vida. Então, será que isso mesmo é a tua vocação, o teu chamado, né? Quer ser um monge celibatário num claustro, no isolado de outras pessoas, mas adora interagir com outras pessoas, desfruta crescer em intimidade com outros, sonha ter uma companhia com alguém para toda a vida, e aí inventa em um determinado momento que o seu chamado é para ser um monge celibatário isolado. Então, assim, eu fico desconfiado. E acho que é bom a gente desconfiar daquilo que Deus não coloca um certo amor e prazer no nosso coração também por alguma coisa que a gente se sente chamado para fazer. Dons, habilidades, necessidades, interesses, paixões, cada um desses isoladamente talvez seria insuficiente para definir uma vocação, mas com a serenidade de buscar a ajuda de Deus, uns dos outros, na comunidade, a correta percepção de si mesmo, talvez isso pode lançar alguma luz e nos ajudar. Para concluir, creio que o grande desafio é evitar a falsa segurança que nos vem da arrogância e da presunção. Ou seja, pensar com humildade a respeito de nós mesmos, ter um conceito equilibrado, olhar com honestidade a respeito de nós mesmos, isso nos vai levar a discernir o que o Senhor quer de nós através de um encontro transformador com o Senhor, da perspectiva da comunidade, dos dons que se complementam e da fidelidade no buscar fazer bem aquilo que nos dedicamos diante do Senhor. Alguns exercícios finais e dicas práticas. Primeiro, mantenha sempre na sua agenda de oração esse pedido: Senhor, ajuda-me a sempre discernir o chamado e o propósito do Senhor para mim, para a minha vida. Que eu sempre esteja atento e disposta a revisar em comunhão com o Senhor, junto com meus irmãos e irmãs, ou a partir de uma adequada percepção de mim mesmo, o que for necessário para que eu seja fiel ao Senhor em todas as coisas. Segundo, desenvolva o hábito de crescer e se desenvolver naquilo que você gosta de fazer. Não se acomode. O que eu devo aprender para a próxima etapa da minha vida, para o próximo desafio, aquilo que eu sinto que o Senhor me chama para fazer. Como que eu posso crescer para continuar aprendendo e fazendo melhor, talvez aquilo que eu já fazia antes, ou novos projetos, novos sonhos. Terceiro, pergunte a outros sobre o que se dedicam na vida, em vários aspectos, na vida profissional, em trabalhos voluntários, e o porquê que escolheram fazer aquilo que fazem. E ouvir de outros sempre vai nos ajudar. Outra é aprender a dizer não, para poder, com alegria, dizer mais vezes sim para aquilo que o Senhor quer de você, de cada um de nós. E por último, eu creio que seria esse de deixar-nos ser transformados pelo Senhor, de preferência numa experiência comunitária, de serviço, de caminhar, ter uma jornada junto com outros, de crescimento, experiência íntegra da nossa vocação. Então, por aí eu queria deixar com vocês esse convite para uma espiritualidade da humildade, da comunidade, e porque a humildade, comunidade e vocação, elas caminham de mãos dadas. E com elas nós podemos, com mais segurança, evitar, por um lado, a presunção e, por outro lado, também fugir da negligência. E aí, com alegria, nós vamos poder ser aqueles transformados, transformadas, que, por sua vez, podemos ser, então, os agentes de mudança, de reconciliação de todas as coisas com o Senhor, por onde Ele nos levar. Que Deus te abençoe.